Olá, boa noite. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne com Lula em meio à crise do IOF. Presidente da Câmara, Hugo Mota, diz que o executivo não pode gastar. E presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, sugere taxar bets como alternativa. STF aceita pedido da Procuradoria-Geral da República e abre inquérito contra Eduardo Bolsonaro por coação de ministros do Supremo nos Estados Unidos. Jair Bolsonaro terá que prestar depoimento. E você vai ver também. Protesto contra a reintegração de posse causa transtornos numa das vias mais movimentadas de São Paulo. Tropa de choque usa bomba de gás para conter manifestantes. Três pessoas foram presas em São Paulo e Santa Catarina na segunda fase de uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais contra uma quadrilha de roubo de cargas. A investigação mira uma quadrilha responsável por furtos de equipamentos eletrônicos de grandes empresas atacadistas. Eles buscam esses intermediadores, que são essas pessoas que estão sendo alvo dessa segunda fase, e esses intermediadores são os que fazem, então, a busca pelos consumidores finais. 2 homens foram presos em Santos e Itaquaquecetuba, em São Paulo, e outro foi detido em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Um quarto integrante continua foragido. 5 veículos de luxo foram apreendidos, além de caminhões de uma transportadora que fazia parte do esquema. Esses veículos apreendidos são veículos novos, veículos importados. Eles somam mais ou menos R$550 mil em média. Eles ficarão à disposição da Justiça e, eventualmente, eles podem ser utilizados para diminuir aí o prejuízo da vítima aqui de Belo Horizonte, que girou em torno de R$2 milhões. A polícia do Rio de Janeiro prendeu o homem acusado de participação na morte de um agente penal no fim do ano passado. Iago Pinto Ferreira estava em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a polícia, ele é um dos 7 criminosos que aparecem nas imagens armados com fuzis e pistolas durante o assalto a um depósito de bebidas na zona oeste do Rio. Henri dos Santos Oliveira, de 51 anos, foi atingido por diversos disparos ao tentar abordar um dos assaltantes e morreu no local. Um idoso que passava pela rua também foi baleado e não resistiu. No Maranhão, 5 pessoas da mesma família morreram após a pequena embarcação em que eles estavam bater em uma pedra. O acidente aconteceu na tarde de ontem, mas só hoje, com a ajuda de ribeirinhos, as 4 vítimas que estavam desaparecidas foram encontradas. Entre os mortos, 2 crianças, uma de 11 e a outra de 9 anos. Uma criança de 5 anos foi hospitalizada em estado grave. A embarcação que a família estava naufragou após bater em uma pedra no rio Tocantins. A família voltava de uma chácara do município de Governador Edson Lobão, com destino à Imperatriz. 4 pessoas conseguiram sobreviver ao acidente. No período de um ano, cerca de 1.300 vans foram roubadas ou furtadas só no estado de São Paulo. Na maioria dos casos, o foco dos bandidos é retirar peças para vender no mercado clandestino. A Nájila teve o veículo furtado em frente à casa dela em São Paulo. A ação dos bandidos aconteceu durante a madrugada e durou poucos minutos. A van escolar representava o sustento de uma família inteira. Ela comprou o automóvel em 48 parcelas e pagou apenas 3. O pior, o veículo não tinha seguro. Foi a minha primeira van, no meu nome. Eu comprei ela em fevereiro, paguei 3 parcelas no valor de R$ 3.400, fiz em 48 vezes e ainda faltavam 45 parcelas. A Isabela também foi vítima dos criminosos na mesma região. No caso dela, os ladrões levaram a bateria da van. A hora que eu entrei, virei a chave, o painel apagado. Tudo apagado. Falei, será que é algum problema? Dei na chave de novo, o painel apagado. Aí eu falei, será que a bateria, deve ter descarregado alguma coisa? A hora que eu abri o capô para ver, aí só tava os fios lá e não tava mais bateria nenhuma. De acordo com um levantamento feito por uma empresa especializada em gestão de risco, de janeiro de 2024 a março deste ano, 1.291 vans foram roubadas ou furtadas apenas no estado de São Paulo. 90% delas na região metropolitana da capital paulista. As 6 cidades que mais tiveram roubos ou furtos foram a capital paulista, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Suzano, Campinas e Mauá. As vias em que mais se roubam ou furtam vans são as rodovias Presidente Dutra, Ayrton Senna e Fernão Dias.
Na maioria das vezes, os ladrões roubam as vans apenas para retirar equipamentos como bateria, módulo eletrônico ou tacógrafo, que custam de R$10 mil a R$30 mil. As peças roubadas são vendidas no mercado clandestino. A reposição dessas peças é difícil e demorada. De acordo com o presidente executivo do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros por Fretamento e para Turismo do Estado de São Paulo, desde o início do ano passado, os prejuízos já ultrapassam R$10 milhões entre veículos, equipamentos e manutenção. Esses equipamentos, tacógrafo, módulo eletrônico, bomba-ar, eles não são equipamentos de consumo, eles são equipamentos para botar ali e durar por muito tempo. Então, as montadoras não conseguem suprir o mercado, elas suprem muito pouco, porque não existia essa demanda, né? E aí, o que acontece é que aí o mercado paralelo, de um certo modo, oficializa essa mercadoria e vendem com nota fiscal e tudo, né? Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirma que o policiamento ostensivo e preventivo realizado pela Polícia Militar é constantemente reavaliado e direcionado para reforçar a presença nessas áreas com maior incidência destes crimes e que a Polícia Civil tem intensificado as investigações com foco na desarticulação de grupos criminosos. Em São Paulo, 2 manifestações por moradia nessa manhã bloquearam parcialmente a Marginal Tietê e Pinheiros, 2 das principais rotas, das principais vias da cidade. A circulação de ao menos 2 linhas de trem também foi afetada. Trânsito que já é caótico no horário de pico na Marginal Pinheiros ficou ainda pior na manhã de hoje. Cerca de 100 moradores da comunidade do Areião, que fica no bairro do Jaguaré, na Zona Oeste, bloquearam a pista local. Agora que nós somos gente, nós não somos bicho não, pra sair com a mão na frente e outra atrás não. Que é gente, é morador, é trabalhador, é pai de família, acorda de madrugada pra correr atrás do pão de cada dia para nossos filhos. O batalhão de choque da polícia foi acionado e houve resistência dos moradores para liberar a pista. A polícia lançou bombas de efeito moral. Esta mulher, que mora há 4 anos na comunidade, afirma que foi atingida na cabeça e nas mãos por balas de borracha. Porque tem muita gente aqui não tem para onde ir. Então eles já chegaram, tá tudo passivo. Aí na hora que a gente nós tinha horário de terminar, era 7h30 da manhã. Quando foi 7h20, aí eles já começaram a reagir, jogaram bomba na gente, todo mundo subindo. E eles não estão colaborando, eles estão ali embaixo também realmente esperando a imprensa ir embora para eles invadir a favela e começar a coagir os moradores, que eles sempre fazem isso. Cerca de 2.000 pessoas moram na comunidade. Segundo a prefeitura, a área é considerada de risco. Ali estão instaladas linhas de transmissão de energia administradas pela Enel. Eles estão alegando que a gente está na rede da Enel e precisa liberar. Mas eles conseguem resolver isso sem tirar a gente. São 30 anos, né? Os manifestantes também atearam fogo nos trilhos das linhas 9 Esmeralda e 8 Diamante. Os trens pararam de circular por cerca de 1 hora. Estava na situação de frente à Marginal também. Houve também protesto por moradia na zona leste da cidade. Manifestantes atearam fogo em barricadas e seguiram em passeata, fechando um trecho da Avenida Aricanduva, no sentido da Marginal Tietê. As cardiopatias congênitas, um conjunto de malformações no coração, afetam cerca de 30 mil crianças por ano no Brasil. Aproximadamente 40% delas precisam de cirurgia ainda no primeiro ano de vida. Quem vê essa agitação toda do pequeno Bernardo, de 1 ano e 8 meses, não imagina que ele tem problemas graves no coração. Ele não desenvolveu metade do coração, ele tem as artérias trocadas, também tem uma questão que as artérias principais dele entram pelo mesmo ventrículo, né? Então, assim, são situações bem complexas, é uma cardiopatia congênita bem grave. O diagnóstico veio ainda na gestação. A gente consegue fazer o diagnóstico da cardiopatia congênita com ultrassom e ecocardiograma fetal por volta da 24ª, 28ª semana de gestação. Então, criança que não ganha peso, que tem cansaço para as mamadas, muito suor, ou às vezes chora, fica roxinho, são sinais de que existe uma cardiopatia congênita mais moderada ou grave que precisa ser investigada. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, aponta que cerca de 130 milhões de crianças
tenham algum tipo de problema cardíaco no mundo. No Brasil, a cada ano são cerca de 30 mil crianças. 40% delas precisam de cirurgia ainda no primeiro ano de vida. Cerca de 6% morrem antes de completar um ano. O tratamento pode incluir o uso de medicamentos e procedimentos como cateterismo e cirurgias. Para alguns pacientes, a indicação é um transplante de coração, a mais complexa das intervenções para os bebês. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são fundamentais para a prevenção da cardiopatia congênita. Aqui em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, todas as atletas desse time de handebol tiveram que apresentar um laudo médico emitido por um cardiologista para a prática do esporte. Para qualquer prática de atividade física hoje que você for fazer, seja ela o handebol, basquete, vôlei, corrida, o ideal é que você tenha um atestado médico, uma liberação médica para poder fazer atividade, né? Para saber se está bem, se está apto para poder ter condições de fazer um jogo, fazer um treinamento. Exercício a gente sempre estimula que a criança, o adolescente e o adulto façam. É uma coisa saudável, mas aí a gente precisa entender qual é a repercussão e o que ficou de cada cardiopatia. Tem criança que nasce faltando metade do coração. Então, nesses casos mais graves, a gente estimula sim a prática de exercício, só que a gente tem que individualizar para cada caso. Hora de saber como fica a previsão do tempo para terça-feira e também para a semana, porque o Igor aqui já dá uma palhinha para a semana inteira. Segunda-feira de sol aqui em São Paulo, parece até aquele veranico. Vamos continuar nessa toada, seu Igor Silveira? Vamos lá, olha, terça-feira vai ser quente, mas pro fim da semana tem uma onda de frio chegando por aí, sei que você vai gostar. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Pois bem, a terça-feira tem a chegada de uma frente fria no sul do país, por isso tem previsão de chuva, principalmente no Rio Grande do Sul. Amanhã, no Paraná e Santa Catarina, essa chuva acontece em pontos isolados. Agora, em todo o sudeste, a terça-feira vai ser quente, abafada, com os termômetros marcando 30 graus no Rio de Janeiro, sem previsão de chuva, 26 graus em Belo Horizonte e Vitória, no Espírito Santo, marcando 27 graus de máxima. Agora em São Paulo, amanhã o sol aparece, o tempo fica abafado, com os termômetros marcando 28 graus. Na quarta-feira, cai para 27. Na quinta, por causa dessa nova onda de frio, a máxima não passa dos 19 graus. Agora, sexta-feira, olha, prepara o casaco, porque a temperatura mínima começa na casa dos 7 graus e a máxima não ultrapassa os 18 graus. No Nordeste tem bastante estabilidade, principalmente no litoral, só que em toda essa área que a gente vê em amarelo aqui do mapa, o tempo segue firme e sem previsão de chuva. Na região norte e em praticamente boa parte do centro-oeste tem bastante estabilidade e previsão de chuva a qualquer hora do dia. Só que as temperaturas, elas devem ficar altas em algumas partes do país. Mostrando aqui o mapa das temperaturas, a gente percebe que na região norte a temperatura máxima deve passar dos 30 graus, olha, 33 graus em Manaus. No centro do país, chegando na casa dos 34 graus. Agora no sul, apesar da previsão de chuva, os termômetros devem alcançar os 28 graus de máxima nessa terça-feira e no decorrer dos dias as temperaturas vão caindo. Boa notícia para Amanda, não é isso? Boa noite para vocês. Adorei, já vou até olhar no celular como fica o fim de semana. Obrigado, Igor. Para evitar a evasão escolar, a Prefeitura de São Paulo criou o programa Mães Guardiãs. Desde a sua criação em 2020, a ausência de estudantes caiu de 20,7% para 13,2%. Diariamente, essas duas mulheres buscam entender os motivos das faltas de alunos da rede municipal. O meu trabalho, é buscar as crianças, que estão faltando. Quando as crianças têm duas faltas, a gente liga, para as famílias, procurar entender o que está acontecendo, se está acontecendo alguma situação de doença, alguma situação que a gente possa, ajudar. Caso não haja esse contato com os pais, a gente tem a função de ir até a residência do aluno. A Nauceli e a Adrielen fazem parte do programa Mães Guardiãs da Prefeitura de São Paulo, que busca reduzir a evasão escolar. Cada ligação feita por elas ajuda a conscientizar as famílias sobre a importância da presença em sala de aula e aproximar as crianças da escola. Elas são escolhidas dentro do território, elas moram aqui no território. Então, é importante esse contato das ABAES com o território exatamente por conta disso, porque normalmente elas conhecem as dificuldades que as famílias
as famílias têm. Então, elas têm o conhecimento, né, de onde as crianças moram. Nós temos esse contato mais próximo da comunidade dentro da escola. No total, quase 3.500 mulheres são responsáveis por esse trabalho de busca ativa que já apresenta efeitos positivos. Desde que a iniciativa foi implementada entre 2020 e 2024, a evasão escolar caiu de 20,7% para 13,2% na capital paulista. O seu José, por exemplo, faz questão de levar as filhas todos os dias para a escola. As duas só faltam mesmo em casos de emergência. Isso é muito importante para o aprendizagem, principalmente, e para o desenvolvimento delas, né? Que a cada dia elas estudarem, se aperfeiçoar nos estudos para ser alguém na vida, né? Futuramente. É um programa muito importante nesse sentido, porque quanto maior essa queda na evasão, melhor os resultados que a gente tem na aprendizagem. E a Ana Laura, de apenas 6 anos, já entendeu bem esse recado. Me conta uma coisa, por que você gosta de ir para a escola? Porque a escola é legal e também é para aprender a escrever, para aprender a ler e aprender todas as coisas que for precisar. Atenção, o prazo para entrega do Imposto de Renda 2025 está chegando ao fim e muita gente ainda não fez a declaração. Em São Paulo, o mutirão ajuda o contribuinte a enviar os dados para a Receita. A Vanessa veio tirar dúvidas para poder declarar o imposto de renda. Eu ainda me sinto muito insegura para fazer a declaração sozinha e como tem os alunos esse projeto, eles são muito eficientes, eles me orientam como fazer a declaração, colocar um dependente, na questão de financiamento. Ela é apenas uma das 1.500 pessoas que vieram à unidade Santo Amaro do Senac de São Paulo, na Zona Sul. Aqui tem um plantão de alunos de contabilidade para tirar dúvidas e ajudar a preencher a declaração. No atendimento, coube ao Ivan dar aquela força. Então, aqui dentro do campo de pagamentos é onde a gente vai detalhar todas as suas despesas. Despesa com instrução, então se você faz faculdade, pós-graduação, a gente vai declarar todos esses valores aqui. Despesas com saúde, dentista, plano médico, convênio médico. A Receita espera receber 46 milhões e 200 mil declarações este ano. As principais dúvidas que hoje o contribuinte traz é referente aos dependentes, a bens, né, dívidas também. Então, quando o contribuinte ele tem um bem, ele quer saber como declara, quais são os valores corretos a se colocar dentro da declaração e todas as especificações de um certo bem. Se você ainda não entregou a declaração, é importante saber que o prazo esse ano não será prorrogado, segundo a Receita Federal. Quem não entregar o documento até o próximo dia 30, também conhecido como sexta-feira, além de pagar multa, vai para o fim da fila em caso de restituição. São obrigadas a declarar o imposto de renda pessoas que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 no ano passado. Na atividade rural, as que tiveram renda bruta acima de R$ 169.440. Quem recebeu até 2 salários mínimos mensais em 2024 está isento. E para facilitar a vida do contribuinte, este ano tem a declaração pré-preenchida. A primeira coisa é a senha Gov. É muito importante que os contribuintes tenham a senha Gov, né? Principalmente no nível prata e ouro, porque a declaração ela já vem pré-preenchida e com mais informações, isso facilita bastante para os contribuintes. E todas essas informações ajudaram a Vanessa a finalmente entregar a declaração. Aliviada e muito segura. Até às 7h15 da noite de hoje, a Receita Federal já havia recebido 32.692.000 declarações do imposto de renda. O governo avalia formas de compensar o recuo no aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, para cumprir a meta fiscal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve hoje à tarde uma série de reuniões sobre o tema no Palácio do Planalto. E o repórter Rafael Felice
nos traz as informações agora. Boa noite, Rafael. Será que travou o link? Perdemos a nossa comunicação com o Rafael. Voltou. Será que voltou? Não. Vamos para o INSS. Quando a gente restabelecer essa comunicação de uma forma fluida, de uma forma clara, aí sim a gente retorna com o Rafael, porque essa informação é muito importante. Enquanto isso, vamos falar sobre o INSS, que começou a devolver hoje o dinheiro que foi descontado indevidamente por entidades associativas nos benefícios previdenciários. Neste primeiro momento, os valores a serem devolvidos são referentes às mensalidades descontadas entre 24 de abril e 8 de maio. No total, o INSS devolverá 292 milhões de reais aos aposentados. No fim de abril, logo após a operação que revelou a fraude, o INSS determinou a suspensão de todas as contribuições a entidades associativas. Mas como a folha de pagamentos de abril já estava fechada, os descontos ainda foram realizados. No entanto, o Instituto não repassou os valores às entidades e agora vai devolvê-los aos aposentados. A data exata da devolução depende do valor e do último algarismo do número de benefício, sem considerar o dígito verificador, que aparece depois do traço. O calendário de pagamentos será feito da seguinte forma: quem ganha até um salário mínimo e tiver o número de benefício com final 1, recebe hoje, com final 2, amanhã, e assim sucessivamente até 30 de maio. O pagamento é retomado no dia 2 de junho para quem tem o número de benefício terminado em 6 e será concluído no dia 6 de junho para os aposentados e pensionistas que têm o final 0. Já para quem ganha mais de um salário mínimo, a devolução começa no dia 2 de junho para benefícios com final 1 e 6 e segue até 6 de junho com benefícios de final 5 e 0. Atenção! O dinheiro será depositado automaticamente na conta onde o aposentado e pensionista recebe os benefícios. Não há necessidade de fornecer nenhum dado e o INSS não entrará em contato com o beneficiário. Qualquer mensagem nesse sentido é golpe. Já quanto aos valores antigos, o governo ainda não definiu quando começa a devolução. Bom, vamos continuar com o Rafael, porque ele falou de INSS aqui na reportagem, agora tem informações sobre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Restabelecemos a nossa comunicação. Rafael, acho que agora vai fluir, mas ele esteve hoje aí no Planalto para falar sobre esse congelamento de gastos, né, do orçamento. Houve um recuo importante do governo na quinta-noite no IOF e agora abriu um buraco de novo, um pequeno rombo no orçamento que vai ter que ser recolocado, coisa de 2 bilhões de reais. Houve algum aceno nessa direção, algum avanço ou está todo mundo reunido ainda, Rafael? Oi, Amanda. Boa noite a você, ao Augusto e a todos que nos assistem. Agora espero que estejamos restabelecidos. O ministro Haddad esteve hoje aqui no Palácio do Planalto. Ele se reuniu com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para discutir sobre esse assunto, mas ninguém falou com a imprensa após o encontro. Lembrando que na última quinta-feira o governo anunciou cortes aí na casa de 31 bilhões de reais e esse aumento no imposto sobre operações financeiras, como medidas aí para ajudar o governo a cumprir a meta fiscal. Mas, após críticas do mercado financeiro, a equipe econômica acabou voltando atrás em um desses pontos, que foi a taxação de recursos enviados para investimento no exterior. Em entrevista, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje, durante a tarde, que para cumprir a meta fiscal, grande parte depende do orçamento do Congresso. Esse comentário do Haddad teve uma resposta do presidente da Câmara, Hugo Mota, que afirmou nas redes sociais que o governo não pode gastar sem freio e entregar o volante para o Congresso Nacional e que o Brasil não precisa de mais impostos, mas sim menos desperdícios. Hugo Mota voltou a falar sobre esse assunto ainda durante a tarde, num evento da Confederação Nacional da Indústria, onde defendeu o controle de gastos. Vamos ouvir o que disse o presidente da Câmara. Todos sabem que sou um defensor convicto da responsabilidade fiscal. Acredito firmemente que essa seja a única maneira de construirmos uma base sólida para a retomada do crescimento econômico sustentável e para a credibilidade do país perante investidores e instituições financeiras.
E o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, terá apoio para cumprir a meta fiscal do governo. A fala foi durante um evento na sede do BNDES no Rio de Janeiro. O Haddad terá todo o nosso apoio integral para a gente fazer tudo o que precisar fazer, os contingenciamentos, né? o esforço fiscal para não ter déficit. A declaração ocorre em meio às discussões sobre o aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF. Na quinta-feira passada, o governo anunciou que os investimentos feitos por fundos brasileiros no exterior passariam a pagar impostos de 3,5%. Mas depois da reação negativa do mercado, Fernando Haddad voltou atrás. Hoje, o ministro da Fazenda afirmou que o governo estuda como compensar o recuo. Temos até o final da semana para decidir como compensar. Se com mais contingenciamento ou com alguma substituição. Em relação ao IOF, nós podemos apresentar outras formas de tributação, eventualmente de corte de despesas viáveis, para poder reduzir essas alíquotas. Eu citei uma. Os BETs é um instrumento novo de aposta, tem muitas pessoas envolvidas, inclusive tem penalizado muitas famílias que entraram sem a prudência necessária. É uma atividade que poderia ter uma tributação mais elevada e o papel da política fiscal também é isso. Por que você tributa cigarro? Porque faz mal para a saúde. O encontro no BNDES sobre os desafios e avanços da indústria brasileira também reuniu a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. O presidente do BNDES anunciou que serão investidos 300 bilhões de reais no financiamento à política industrial brasileira até o final de 2026, quase 16% a mais da meta inicial. Não tem um futuro promissor sem indústria. Esse país precisa de emprego de qualidade, gera muito mais impostos, mais valor agregado, mais inovação, mais tecnologia. Nós somos uma grande fazenda, sempre fomos. Somos grande provedor de alimentos, somos. Mas nós temos que ser e lutar por isso um país com a neoindústria, como já tivemos no passado, o país que mais crescia no mundo, e isso precisa de uma nova relação entre Estado e mercado. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse que a companhia vem acompanhando as oscilações do petróleo no mercado internacional. Tanto a gasolina quanto o diesel, elas estão abaixo do preço de paridade internacional, né? Então, por enquanto, o que nós estamos acompanhando. Se cair mais o preço do petróleo, por certo, vamos reduzir o preço dos combustíveis. O estado do Ceará formou centenas de pessoas em panificação. A cerimônia desses novos profissionais aconteceu hoje e contou com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, e da primeira-dama, Janja. Acompanhada do governador do estado, Elmano de Freitas, e do ministro da Educação, Camilo Santana, Janja ganhou o título de embaixadora do Ceará Sem Fome durante a cerimônia de certificação de 30 turmas do curso de panificação social. O projeto Amor na Massa faz parte do programa Ceará Sem Fome, uma estratégia do governo estadual que busca enfrentar a insegurança alimentar através da qualificação profissional focada no empreendedorismo. A expectativa é que novas turmas sejam abertas em breve, ampliando as oportunidades para quem quer não só sair do mapa da fome, mas também empreender. A gente está dando a possibilidade das pessoas que se formam aqui hoje terem sua renda e saírem da condição de insegurança alimentar, né, da situação de pobreza e alcançarem um nível melhor em sua vida, na sua qualidade de vida. Durante a manhã, a primeira-dama visitou escolas indígenas em Aquirás, na região metropolitana de Fortaleza, e chegou a dançar tango com representantes de um projeto social. Dados do IBGE revelaram que mais de 5 milhões de moradores de favelas brasileiras são empreendedores e grande parte aposta no setor de alimentação fora do lar. Um projeto da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes dá apoio a esses novos negócios. Raquel é moradora do aglomerado da Serra, maior conjunto de favelas de Belo Horizonte.
Há 2 anos, ela decidiu largar o emprego e abrir o próprio negócio. Começou vendendo pastel e café nos fundos da borracharia do irmão e atualmente tem um trailer num dos pontos de maior movimento da comunidade. O meu carro-chefe aqui é o pãozinho de queijo, o pastel, o meu cafezinho e eu vendo sorvete e picolé também. O empreendedorismo tem se tornado cada vez mais uma oportunidade para 16 milhões de brasileiros que moram em favelas. Lanchonetes, bares, restaurantes, padarias e marmitarias estão entre as apostas. Se você olhar dentro dos grandes restaurantes da cidade, você vai encontrar um morador de comunidade. Ou seja, o morador de comunidade, ele já nasce com esse dom de empreender. De acordo com o Instituto de Pesquisa e Estratégias de Negócios, 7 em cada 10 moradores de comunidades pretendem abrir um negócio dentro da favela. Mais de 5 milhões já são empreendedores. O setor de alimentação fora do lar representa 15% dos investimentos. A maioria trabalha na informalidade. Menos de 40% possui CNPJ, que é o registro público de uma empresa. Um projeto da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes apoia a jornada de crescimento desses negócios. Nós temos parceiros como o Sebrae, que através das suas orientações, através da assessoria, através do atendimento, pode trazer melhor conhecimento para esse empreendedor que está ali na comunidade, que até então não era visto. Com a ajuda da consultoria especializada, a Raquel recebeu orientações, resolveu pendências jurídicas e aumentou as vendas. Eu não sabia nem como colocar cartão que aceita alimentação. Foi eles que me assessoraram, me ajudaram, pediram para a pessoa vir até mim para eu ter esse cartão que passa a alimentação. Empreendedores de favelas de Maceió, Salvador, Curitiba e São Paulo também são beneficiados com as ações de qualificação. As testemunhas de defesa do general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro, disseram hoje que ele nunca deu ordem para atrapalhar a transição de governo. A fala aconteceu durante as oitivas da ação penal no STF sobre a tentativa de golpe de Estado. Quem acompanha tudo ao vivo de Brasília é o Igor Damasceno. Boa noite, Igor. Olá pessoal, boa noite a vocês, boa noite também a todos que nos acompanham. Entre as testemunhas está o ex-secretário executivo do GSI, general Carlos José Russo Penteado. Ele afirmou que Augusto Heleno determinou aos subordinados que cumprissem as determinações previstas durante a transição de governo de forma institucional. Disse também que o ex-ministro nunca ordenou que os subordinados se encontrassem com os extremistas acampados em frente ao QG do Exército. Sobre a reunião em que Heleno revelou o desejo de utilizar a ABIN para monitorar inimigos políticos, as testemunhas afirmaram que esse projeto não foi levado para frente. Outra testemunha de defesa de Augusto Heleno foi o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele também disse que Heleno sempre cumpriu a legislação. As testemunhas de defesa serão ouvidas até a próxima segunda-feira. Nos próximos dias, serão as testemunhas indicadas por Jair Bolsonaro a serem ouvidas. Ao todo, 82 pessoas foram indicadas como testemunhas. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Igor. E hoje, após pedido da Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal abriu um inquérito para investigar o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. O parlamentar é acusado de atuar contra o Poder Judiciário brasileiro. O ministro Alexandre de Moraes foi escolhido como relator deste inquérito. De acordo com a PGR, há indícios de que Eduardo Bolsonaro estaria agindo contra a soberania do Brasil. O parlamentar se licenciou do cargo em fevereiro e, desde então, mora nos Estados Unidos. A agenda de Eduardo Bolsonaro inclui reuniões com autoridades de direita para, segundo ele, buscar justas punições que Alexandre de Moraes e a Polícia Federal merecem. Mas, para a PGR, há um manifesto tom intimidatório para os que atuam como agentes públicos de investigação e de acusação, bem como para os julgadores na ação penal, percebendo-se o propósito de providência imprópria contra o que Eduardo Bolsonaro parece crer ser uma provável condenação.
Para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o tom intimidatório de Eduardo Bolsonaro pode influenciar no agravamento de uma crise entre o Poder Judiciário brasileiro e o Poder Executivo dos Estados Unidos. É que após essas reuniões do deputado licenciado, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, admitiu a possibilidade de aplicar sanções ao ministro Alexandre de Moraes. O ministro determinou que a Polícia Federal abra um inquérito contra Eduardo Bolsonaro e pediu para que o Ministério das Relações Exteriores indique um representante nos Estados Unidos para ouvir o parlamentar. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a suspensão imediata do serviço de mototáxi na cidade de São Paulo. A medida da Justiça vem 2 dias depois da morte de uma passageira de apenas 22 anos num acidente. O repórter Felipe Brosco está ao vivo e traz para a gente mais informações dessa decisão, né, Felipe? Boa noite para você. Pois é, Augusto, boa noite para você, para Amanda, para todo mundo que nos acompanha. É isso, o Tribunal de Justiça, inclusive, determinou uma multa diária de R$30 mil para as empresas que descumprirem essa determinação que proíbe o serviço de mototáxi aqui na cidade de São Paulo. É mais um capítulo dessa disputa judicial entre a Prefeitura e essas companhias, né? No dia 16 de maio, a Justiça já havia suspendido esse serviço aqui na capital paulista, mas as duas principais empresas que continuaram oferecendo esse serviço de mototáxi. A Prefeitura é contra o serviço, inclusive o prefeito Ricardo Nunes, ele alega aí a falta de segurança e também o alto número de letalidade. Números da Prefeitura de São Paulo, tem dados aqui da Prefeitura de São Paulo que dizem que o número de mortes de motociclistas no trânsito em São Paulo, ele subiu de 403 em 2023 para 483 no ano passado. Olha só, em notas, tanto a Uber quanto a 99, elas disseram que vão suspender temporariamente o serviço aqui na capital paulista. Mas tanto essas notas quanto também a decisão da Justiça, como você bem disse, elas vêm aí 2 dias após a morte de uma jovem de 22 anos, a Larissa Máximo Torres, que se envolveu em um acidente aqui na zona norte de São Paulo. Ele estava na garupa de uma moto, um mototáxi, né, que se envolveu no acidente com outro veículo e ela, infelizmente, acabou não resistindo. A gente acompanha todos os detalhes na reportagem da Júlia Fermino. O corpo de Larissa Barros Máximo Torres foi velado e enterrado hoje à tarde no cemitério Primaveras, na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. Familiares estavam inconsoláveis. Ela morreu no hospital. Ela foi socorrida, tentaram reanimar. Eu tenho toda a documentação informando que tentaram reanimar, mas infelizmente não deu certo. Por conta dos machucados, ela veio a óbito. E agora está aqui, a família inteira devastada, todo mundo sofrendo, os pais destruídos, que era filha única, sabe? E como é que a gente vai fazer? Vai ficar sem justiça? Não, a gente quer justiça, a gente quer uma resposta. A jovem, que era formada em marketing e cursava engenharia de produção, tinha acabado de sair de uma premiação do trabalho. Para chegar mais rápido em casa, ela resolveu pedir um mototáxi por aplicativo. Larissa foi atropelada depois que a moto em que ela estava bateu contra a porta aberta de um carro que estava parado no semáforo. Com o impacto da batida, a jovem foi arremessada, caiu na avenida e foi atingida por um terceiro veículo que passava pela via. Nesse circuito, Larissa aparece na garupa da moto que passa entre os carros momentos antes do acidente. Segundo a Polícia Civil, o advogado Felipe Moutinho Hilsenhat Garcia, de 28 anos, e o economista João Pedro Batista Vegas de Oliveira Paz, de 27, estavam no banco traseiro. Um dos passageiros, que admitiu que estava bêbado, teria aberto a porta do veículo. Então, um sentimento de dor e perplexidade de 2 jovens brincarem de abrir a porta de um carro de aplicativo em plena Avenida Tiradentes da cidade de São Paulo. O condutor da moto em que Larissa estava não esperou a chegada dos policiais. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor no 2º DP do Bom Retiro. Em nota, a 99 disse que se solidariza com os familiares e esclarece que está acompanhando de perto o caso e já está oferecendo suporte integral aos envolvidos. Só que a família de Larissa reclama que ninguém entrou em contato. Então, a gente só quer um retorno e um respaldo sobre o que aconteceu. Só isso, e justiça. Justiça pela minha prima, é só o que a gente está pedindo.
Estão abertas as inscrições para o Enem 2025. O prazo vai até o dia 6 de junho. Na página oficial do Enem, o estudante deve informar os dados pessoais e também escolher a língua estrangeira, inglês ou espanhol. A taxa de inscrição é de R$ 85,00 e o pagamento pode ser feito via Pix, cartão de crédito ou débito até o dia 11 de junho. Estudantes de escolas públicas terão isenção. As provas estão previstas para os dias 9 e 16 de novembro, com exceção do Pará, onde os exames serão nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, por causa da Conferência do Clima. O presidente Lula cancelou a agenda de hoje à tarde após sentir um mal-estar. Lula foi levado ao Hospital Sírio-Libanês em Brasília, sentindo vertigem. Segundo o boletim médico, o presidente foi diagnosticado com labirintite. Ele fez exames de imagem e de sangue e os resultados foram normais. Lula seguiu para o Palácio da Alvorada para ficar em repouso. Obrigado por sua companhia nesta segunda-feira. Uma ótima noite para você. Valeu, pessoal. Nos vemos amanhã, 7h20 da noite. Até lá. Tchau.